Bom dia, meus irmãos, amigos, queridos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Culto maravilhoso ontem, né? A Voz da Cura com o pastor Francis, muito alegre, né? E trazendo verdades no nosso coração. O pastor Francis é um homem ungido por Deus, né? E fala das verdades de Deus, graças a Deus. Então nós estamos falando sobre seguir a convicção do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, né? É como nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos seguindo as nossas convicções, nós estamos seguindo a convicção que o Espírito Santo tem na palavra. Então, quando eu estou na palavra, guiado pelo Espírito, a convicção que eu tenho é a mesma convicção que o Espírito Santo tem da palavra. Amém, queridos? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 ao 16. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo de todo o corpo. Aleluia, graças a Deus, né? Então, se nós estivermos sendo guiados pelos sentimentos ou sentidos, em vez de por nossa consciência, nós estaremos procurando problemas. Lembrando que a nossa consciência é a mente de Cristo em nós, no nosso espírito. Nós entramos em contato com este mundo onde Satanás é Deus. Então o sentimento nos leva a ter contato com o mundo onde Satanás é Deus, através dos sentidos. Se a nossa mente e o nosso corpo estão dominando, Satanás pode encontrar entrada em nossa vida e começar a nos controlar através dos sentimentos ou sentidos. Aleluia, aleluia. Podemos até andar pela fé se estivermos sendo guiados por Deus, mas se nós não estamos sendo guiados por Deus, a nossa fé é em vão. Ela não vai fazer diferença se nós sentimos ou não sentimos alguma coisa. De tal jeito que se a gente sente ou não sente que Deus nos ouviu, quando oramos, se a palavra de Deus diz, é a verdade. Aleluia. Então nós temos que entender essas coisas. O sentimento nos tira da vontade de Deus. O sentimento, ele para a nossa fé, ele não deixa nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós estamos andando em fé. Fé nas convicções que o Espírito Santo tem na palavra. Amém? Aleluia. Algumas vezes eu já ouvi, não sei se você já ouviu, pessoas afirmarem, creio que Deus ouviu a minha oração. Aleluia, né? Olha que interessante. Sinto que ele ouviu, né? Então, creio que Deus ouviu a minha oração. Aí a pessoa cumprimenta, sinto que ele ouviu. Meu irmão, nunca faça isso. Em vez disso, fale, Deus ouviu a minha oração, porque sua palavra assim o diz. Deus disse, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Se a palavra de Deus diz que ele ouve e responde as orações, assim é, mas é a palavra. Então, quando eu tenho a convicção na palavra, eu tenho convicção de que o Espírito está na palavra e o Espírito é a palavra. Aleluia. O Espírito Santo e a palavra, eles são um só. Eles não mudam. Ele é o Espírito de Cristo. Aleluia. Baseie sua fé na palavra. Aleluia. Não em sentimentos ou sentidos. Os sentimentos, a voz do seu corpo, podem lhe dizer muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas o Espírito Santo vai se comunicar comigo e com você, através do Espírito novo, o Espírito recriado, o Espírito nascido de novo, estará sempre de acordo com a palavra. Por isso que eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que crer na palavra, porque o meu Espírito novo é crente. E quando eu renovo a minha mente, aquele que é o crente, ele entende que a palavra está em mim e ele faz o quê? Faz as coisas acontecerem na palavra. João 16, 13 diz algo interessante. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, isto é, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus disse que o Espírito Santo
nos mostrará coisas que hão de vir. Como ele fará isso? Você já parou para pensar? Você já se perguntou? Testificando com o meu espírito. O Espírito Santo habita no meu espírito, empenhando-se em dirigi-lo e guiá-lo em todas as questões da vida, através da palavra. Há uma ilustração bíblica, né, de como a operação da convicção do Espírito Santo é. É muito interessante. Lá em Atos, capítulo 27, o verso 9 e 10. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também das nossas vidas. O apóstolo Paulo relatando sobre uma viagem que ele estava para fazer. Note que Paulo não falou, o Senhor me disse. Ele não falou, o Espírito Santo me disse. Ou o Espírito Santo de Deus me disse algo. Embora as outras ocasiões o Espírito Santo tenha dito com ele, Paulo disse, vejo. O quem Paulo estava se referindo quando disse isso? Refere-se ao novo homem, ao espírito nascido de novo, que é o homem interior, que é o homem espiritual lá dentro de nós. Paulo não percebeu isso mentalmente, aleluia. Ele não percebeu isso fisicamente, através dos sentidos, mas em seu espírito ele tinha convicção de que a viagem ia ser trabalhosa, com dano e prejuízo. O Espírito Santo estava mostrando a ele coisas que hão de vir. João 16, 13. É indispensável a todo cristão certa quantidade desse tipo de percepção espiritual. Eu não estou falando de uma manifestação de um dom do Espírito, como a palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Sei que quando a palavra de conhecimento está em ação, porque ela tem operado através da minha vida, mais do que qualquer outro dom. Mas eu também reconheço a convicção, a percepção do Espírito Santo em meu próprio espírito. Aleluia. É nesse ponto que as pessoas da fé falham, quando não compreendem o ministério do Espírito Santo, quando não compreendem como seguir a convicção do Espírito Santo. Veja, podemos fazer todas as declarações de fé que quisermos, mas se o Espírito Santo já me disse para fazer algo, é melhor obedecê-lo. Senão, estarei em desobediência e a minha declaração de fé não me ajudarão em nada. Precisamos ter certeza de não estarmos tentando dizer a Deus como nos guiar. Muitas vezes, quando Deus está tentando nos guiar, nós crentes, através da convicção do Espírito Santo, nós não lhe damos ouvido. Esperamos que Deus nos guie de forma mais espetacular, tal como através de uma visão, uma voz audível ou uma visualização angelical. Esses tipos de coisas espetaculares de direção podem ou não ocorrer. Isso depende da vontade do Espírito, mas Deus nunca nos prometeu que seríamos guiados por visões, vozes, visitações angelicais. No entanto, ele nos prometeu nos guiar através da convicção do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, 14 ao 16, dá uma lidinha lá. A convicção do Espírito Santo exige esperarmos diante de Deus para discernir o que ele está dizendo. O problema com muitos de nós é que não queremos dedicar tempo de busca a Deus, até que saibamos a vontade dele sobre determinados assuntos. Nós simplesmente não queremos assumir a responsabilidade de descobrir a vontade de Deus para nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, ser guiado pelo Espírito Santo é ter a convicção da palavra e a convicção que o Espírito nos guia, porque ele nos lembrará de toda a verdade. A palavra verdade no hebraico, nesse contexto, ele nos lembrará de toda a palavra que Jesus disse. E o próprio Jesus disse que ele lembraria o que ele tinha dito. Não se engane. O diabo quer te enganar com vozes. Pisa na cabeça dele, deixe o Espírito Santo te guiar, espere em Deus referente a assuntos para que você possa viver uma vida de glória. Pastor Beto Fernandes que te ama, em nome de Jesus. Amém.